Olá, seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. O papo de hoje é com o Dr. Bruno Moura, médico especialista em radiologia e linha de frente da Sanclean. Dr. Bruno, seja bem-vindo aqui para a nossa audiência. Obrigado. É um prazer lhe receber por aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui também, aqui com o VoxCast, né? Então, bem VoxCast. Legal a ideia, tenho visto aí. Agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui sempre conversando. Você que é um amigo aí de longa data, uns amigos aqui da casa, então é um prazer estar aqui com vocês. Legal, maravilha. E para contribuir aqui com esse papo, né, também com a gente, o herdeiro, né? Meu filho também, que está na área de medicina. Obrigado, Luan, pela participação aqui mais uma vez. Eu agradeço, né? Já é o terceiro programa que eu vou participar. Aí a gente está percorrendo aí várias especialidades. Com certeza vai ser um prazer hoje conversar com o Dr. Bruno também hoje. Legal. Sempre bom estar com a turma da UEPA aí. É isso aí. Doutor, tanta coisa pra gente falar. Mas assim, e Santarém? Como é que é ser santarenheno para você? Santarém é minha terra, né? Sou nascido aqui em Santarém e a gente tem um carinho muito grande. A gente tenta fazer o melhor possível, né, por Santarém, dentro da nossa área. Às vezes até extrapolando um pouquinho a nossa área, a gente sai um pouquinho, contribui ali, contribui aqui, participa de associação, participa daquilo, do futebol, de tudo. Então é muita coisa boa, né? Coisa boa. A gente acaba, o nosso carinho é enorme para Santarém. Já estou aqui, já voltei aí, já tem um tempinho, então a gente, dentro da minha área, a gente busca contribuir aí com a cidade da melhor forma possível, tendo tudo que os serviços aí fora têm. Então acho que essa é a grande contribuição, né, que a gente traz para a cidade. Poder oferecer serviços e saúde da mesma forma como é oferecido aí fora, nos melhores serviços. Sempre foi minha referência, os melhores serviços no Brasil, e isso a gente está trazendo para Santarém. Acho que isso é uma prova maior de zelo pela cidade e pelas pessoas que moram aqui, né? Eu acho que essa é a nossa missão principal, né? Com certeza. Doutor, o que ele fez, o que ele encaminhou para a área da medicina? Sua mãe é médica, né? Não sei se teve essa influência ou se já era uma aptidão realmente. Acaba tendo, né? Minha mãe sempre quis que os filhos fossem médicos, né? Então, assim, sempre teve aquela influência, assim. E acabou que dos três, nós temos 3 irmãos, eu que acabei indo para a área da medicina, né? Então, mas muito por influência no início. Mas nunca teve aquela ideia, estou indo obrigado a fazer uma faculdade de medicina, não estou gostando e estou levando. Não, eu nunca pensei em fazer outra coisa, que não fosse a medicina. A gente chegou a vivenciar quando criança e adolescente alguma coisa no hospital, que antigamente a Sanclean era um hospital, né? Então nós chegamos a ter aquela vivência pouca, mas isso de certa forma acabou influenciando um pouco também. E aí, desde quando eu fui para cá, fui para Belém, eu tinha acho que uns 14 anos, eu já tinha essa ideia muito bem formada aqui de tentar medicina mesmo. Cheguei até a passar numa faculdade de enfermagem na época. Olha aí. Eu passei em medicina e a Federal teve um vestibular no meio do ano. Nesse vestibular do meio do ano estava tendo alguns cursos. Eu disse, bom, vou fazer prova, até também para treinar para a prova do final do ano. E eu cheguei a passar enfermagem, mas realmente a medicina era o que eu queria, e aí eu esperei mais 6 meses aí, e estamos aí. E Luan, e essa área, ela mexe... você também não tem influência assim na família, né? Não tinha, mas como é que isso apareceu também? Como é que esse start para você, assim? No caso, sempre foi uma curiosidade, né? Era uma área que despertava muita curiosidade. Os temas, assim, de estudos da área da biologia, da saúde, desde o ensino médio eram temas, assim, que eu trabalhava muito. No ensino médio eu era bem mais, assim, da parte das exatas. Eu gostava muito de matemática, de física. Então, a maior parte do ensino médio eu cogitei fazer engenharia química, né? Só que aí na hora do vestibular mesmo, eu cheguei a ser aprovado na engenharia química também em algumas faculdades, mas eu acabei optando pela medicina, né? E hoje eu não me arrependo, não. Acho que eu não gostava tanto, assim, de matemática para fazer engenharia, não. A medicina é muito boa, né, cara? A gente pode ajudar. Eu acho que... Eu falava muito com meus alunos, né? Não esqueçam de uma coisa, a medicina te possibilita muito isso.
você exercer a irmandade. A irmandade é algo que a medicina te permite exercer muito, né? De estar ajudando, né? É claro que a gente não pode ter aquela ideia que a medicina só é sacerdócio, a medicina o cara não pode, né, ter o seu rendimento, não pode ganhar bem, muito pelo contrário, tem que ganhar bem, mas para não esquecer, eu sempre falo isso para os alunos, não esqueça de exercer a irmandade. A irmandade tem que ser exercida e a medicina te permite muito isso. Isso é muito bacana dentro da área médica, né? Então, é uma profissão bem legal, que possibilita ter bons rendimentos, né? A pessoa viver, ter uma vida boa, mas sem olhar, e eu falo também, repito isso muito para meus alunos, não o seu ganho ele vem como consequência de um trabalho bem feito. Ele não tem que ser a primeira coisa a ser olhada, né? O primeiro objetivo da vida, não, eu quero fazer medicina porque eu quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, honesto, né? E tendo sempre a visão de que quem está ali é um irmão seu, né? Isso sempre tem que, né? Você tem que fazer o que faria pelo seu pai, pelo seu irmão, né? E ali nada mais é do que irmão, todo mundo é irmão, né? Então a medicina dá para trabalhar muito bem isso e é curioso, Jonas, que a gente vê o brilho nos seus olhos quando você fala sobre a medicina. E o curioso é que hoje tem muito infoproduto na internet, né? Então você vê algumas coisas no Instagram vendendo curso e tal, e eu vejo assim o pessoal vendendo curso de como ganhar dinheiro, como ter só cliente particular, como, né, tem vários desses, né? Como ser high ticket, né? De ter só cliente, paciente particular e tal. Os caras não ensina a acolher bem, né? Ensina a acolher alguém como teu irmão. É esse o ensinamento que tem que ter. E eu não vejo isso nesses cursos. Os caras vendem outras ideias e tudo. E, cara, você tem que ensinar isso, né? E nem precisa pagar curso para isso. Basta a gente exercer isso, coisa que é simples, né? Acolher o outro, tratar bem, né? E graças a Deus, eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, sabe? Tem sempre um olhar nesse sentido. Eu aprendi muito isso com meus pais e levo isso para a vida. E graças a Deus a gente tem ido. E aí, Lu? Na graduação, acho que hoje em dia, antigamente os cursos não tinham tanto ainda essa abordagem dessa humanização, né? Dessa relação mais horizontal entre o médico e o paciente. Tinha muito aquela ideia ainda do médico de uma certa forma superior, né? Isso mais antigamente na medicina. Aí acho que hoje em dia o curso da UEPA e outros cursos do Brasil têm seguido mais essa tendência de ter um atendimento mais próximo do paciente, né? Com esse olhar mais humanizado. E eu acho que isso tem facilitado um pouco a abordagem. E assim, hoje ainda existe, sabe, essa questão do médico ser um pouco um ídolo para o paciente, uma pessoa que realmente tem muito respeito, né? Hoje ainda tem, a gente vê, principalmente no interior, a gente vê muito isso, né? É uma profissão diferenciada. É uma profissão diferenciada, então é muito respeito, mas o médico não se pode deixar levar por essa, né? Por o paciente, às vezes, botar ele num degrau mais alto, né? A gente tem... o que eu falo? Todo mundo é irmão, ninguém é diferente de ninguém, né? Então, vamos se botar ali, todo mundo no mesmo nível, um conhecimento a mais de uma coisa, outro conhecimento a mais de outra coisa, mas todo mundo é igual, né? É isso. E a sua mãe é médica, qual era a área de atuação dela? A minha mãe tem formação em pediatria, minha mãe foi pediatra. Sempre atuou no Santarém, aqui na região. Sempre atuou aqui e eu me lembro, até hoje eu recebo paciente que assim, olha, a minha mãe, a minha avó a sua mãe foi pediatra de alguém da minha família. E a minha mãe exerceu a pediatria muito, muito forte aqui em Santarém. Na época tinha poucos pediatras aqui, era minha mãe, acho que o Dr. Pedroso, tinha alguns poucos de Dr. Rui Siqueira, tinha poucos pediatras, minha mãe é dessa época. E depois, depois que a gente foi morar em Belém, meu pai fechou, minha mãe fecharam tudo para acompanhar os filhos, a formação dos filhos em Belém. Então eles decidiram fechar a Sanclin. Essa foi uma grande prova de amor, assim, que eu vejo. Nossa, assim, que a Sanclin era um hospital de referência na época, né? Então, mas decidiram, não, meus filhos têm que ir para Belém, vamos fechar tudo. Meu pai botou o tijolo literalmente na porta, fechou a clínica e foram para Belém acompanhar a nossa formação, né? Então a gente foi estudar, tinha minha irmã do meio que precisava de um acompanhamento, tinha um problema de coluna, que não era tão grave, mas precisava de um acompanhamento em Belém, que não tinha profissional aqui em Santarém, e aí fecharam as portas e foram para
para Belém. Aí começou uma nova história na vida profissional da minha mãe. Aí ela fez, na época, o ultrassom era uma coisa que não estava começando, porém não tinha tantos profissionais como tem hoje. E ela decidiu fazer o curso de ultrassom, a formação dela em ultrassom. E aí ela passou a ser ultrassonografista, fez em Belém durante muito tempo, ficou em Belém, depois retornou para Santarém. E aí, começando aí uma nova história da Sanclin, né? Sanclin teve 2 histórias, a história como hospital, um hospital geral, né? E depois teve a história com o diagnóstico por imagem. Quando que é voltou, essa, quando minha mãe voltou, não veio mais como hospital. Não veio mais como hospital, o hospital estava fechado. E aí voltou com a minha mãe inaugurando um consultório de ultrassom. E aí começou a nova história do diagnóstico por imagem da Sanclin. E ficou aí, voltou em 2005, e aí ficou até, se eu não me engano, 2013, 2007. Ficou mais um tempo, foi o tempo que eu voltei. Aí a gente expandiu para outra área de diagnóstico por imagem. A gente expandiu para outros setores. Foi 2007 que eu voltei, foi 2007, maio de 2007. Aí eu voltei, aí a gente tinha um consultório de ultrassom quando eu voltei. E aí quando eu voltei a gente começou uma escalada aí para o que a gente é hoje, né? Porque como eu vinha com outras formações, em radiologia geral, tomografia, ressonância e tal, aí a gente avançou. Era isso e aí essa é a nova era. A Sanclin cresceu muito, né, de um tempo Cresceu pra cá, muito. Né? Como é que está esse crescimento hoje, as unidades? Como é que vocês estão funcionando hoje? A Sanclin, como eu falei, nessa época, em 2007, nós tínhamos um aparelho de ultrassom, né? Na cidade, um aparelho de boa tecnologia. E aí a gente veio avançando bem, crescemos realmente bastante. A gente tinha uma unidade só, que era só um consultório. Hoje a gente tem 10 unidades, incluindo uma unidade em Itaituba, algumas unidades na periferia da cidade, nos bairros mais distantes, algumas aqui na região central. Só para a gente ter uma ideia um pouco do crescimento, a gente saiu daquele aparelho de ultrassom, hoje a gente tem 12 equipamentos de ultrassom, temos tomografia, ressonância, raio-x, mamografia, tem todo o parque de imagem, né? Então, realmente a gente cresceu bastante esses anos, às custas de muito trabalho, muita renúncia, muito trabalho. A gente sempre... a gente trabalhou muito forte aí, minha mãe e meu pai foi de muito trabalho, depois a gente chegou para ajudar. E não tem, eu falo, quem não faz a coisa ilícita, não tem outra forma de você crescer se não for com muito trabalho. Abdicar mesmo, e trabalhar pesado e não ter sábado, não tem essa. Então, a gente sempre foi de muito trabalho. Então, graças a Deus, a gente conseguiu avançar aí esses anos. E sempre pautado, a gente sempre teve os pilares, né? Na Sanclin. Primeiro é oferecer alta tecnologia em diagnóstico por imagem, né? Esse é um pilar. Então, o que eu via, por exemplo, lá no Hospital Samaritano do Rio, que é referência ao top do Rio de Janeiro, o Hospital Samaritano, que foi onde eu fiz parte da minha formação, a gente trouxe para Santarém. A ideia, os equipamentos que tinham lá, a gente tem aqui. Alta tecnologia. Segundo, equipe médica altamente qualificada. Então, hoje todos os meus médicos radiologistas são membros titulares do Colégio Brasileiro de Radiologia. Isso significa ter uma formação assim, muito boa. Agora eu falo os meninos aí, que são a turma nova que chegou. Hoje nós temos 7 radiologistas. Antigamente, até tempo atrás, eram 2, hoje somos 7. Uma turma nova que chegou aí, trouxe gente da Santa Casa de São Paulo, trouxe um médico do Sírio-Libanês de São Paulo, trouxe agora um médico que era do AC Camargo e estava na Pré-Vivência em São Paulo. Esses profissionais chegaram nos últimos 2 anos na cidade. Então, assim, uma equipe médica muito qualificada, gente muito boa. Então, o pilar da tecnologia, o pilar de ter realmente gente muito qualificada, muito boa, prestando melhor assistência. E o terceiro pilar, e não menos importante, é ter uma equipe de colaboradores também capacitada para acolher o paciente. Então, isso também é um outro pilar que a gente valoriza bastante. Nós viemos aí eu acho que 2016 em diante, a clínica cresceu demais e aí eu precisava capacitar melhor a turma que estava comigo. Essa turma, eu sempre... É claro, a gente vive num local que as oportunidades não são muito grandes para você ter uma formação melhor e tudo. Mas eu enxergava sempre que aquela equipe de colaboradores me trouxe junto com a gente, levou a Sanclin junto com a gente a um patamar que é hoje. Então essa turma tem o seu grande valor e ela precisava ser mais capacitada para entregar novos resultados, né, que o mercado exige, que o tamanho da clínica exige. E aí eu trouxe empresas para
auxiliar nisso, né, na formação minha equipe de colaboradores, para no final de tudo acolher melhor nossos pacientes. Isso é investimento e valorização. Né? Então eu trouxe a Fundação Dom Cabral, uma grande fundação aí no Brasil, para dentro da clínica, para funcionar como uma escola para essa turma, para minha equipe de colaboradores. Agora mesmo a gente está com uma equipe aí trabalhando só acolhimento e experiência do paciente dentro da clínica. Então, assim, são esses pilares, sabe? E em cima disso tudo, né, a gente tem realmente a questão de estar muito forte no trabalho mesmo e estar ali tentando de uma forma ou de outra e enxergar, eu acho que, Jonas, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre... A gente tem que enxergar a limitação da gente, né? Sim, a gente claro, não pode achar que a gente sabe tudo. A clínica tinha um patamar de... essa clínica tinha um patamar de tamanho, de profissionalização, que ela começou a ficar grande e eu enxerguei que nós, como médico, você como médico, futuro médico, e eu como médico, eu não tive a formação de gestor, de ser um empresário, gestor, administrador. Né? Não tive isso. Eu aprendi muito com meu pai, que é empresário, né? É um grande empresário ainda. E assim, meu pai me deu muita noção de empresa, de negócio, né? E às vezes tem um pouco de pudor, né? De falar de negócio e medicina. Essas coisas não tem que ter pudor. Você pode perfeitamente acaba sendo um negócio que monta uma clínica, exatamente. Monta uma empresa, um CNPJ, uma empresa que hoje tem 120 funcionários. Gera emprego, assim, renda. Gera emprego, que me dá muita satisfação de cada carteira de trabalho que eu assino contratando alguém, para mim é uma alegria muito grande. Então, assim, chegou um momento que eu digo, cara, eu não consigo mais gerir a Sunclin sozinho assim, né? Não só eu, mas eu não consigo estar à frente de uma clínica assim, e que me exige de algumas medidas e me exige alguns conhecimentos da área administrativa financeira, que até aqui eu consegui ir, daqui por diante eu preciso de gente que venha. E aí a gente começou a profissionalizar muito a gestão, profissionalizei a gestão financeira com o Gabriel Geller, que é um grande cara aí que me ajuda muito. Hoje é muito mais do que uma pessoa da minha área financeira, é muito mais um conselheiro, inclusive, da clínica. E trouxe agora, abri um processo seletivo nacional para a contratação de um CEO, um cara que realmente de um porte administrativo, né, maior, com um conhecimento muito maior do que o meu. Para me ajudar, né? A família ficar mais com uma decisão estratégica, mas tem uma pessoa ali com conhecimento. Então abriu o processo seletivo nacional, contratamos uma pessoa para vir compor, porque hoje eu enxergo que essa clínica tem um tamanho que realmente é um tamanho que a gente precisa tá de olho, né? Eu sempre falo isso, quanto maior você tá, maior o tombo você pode ter. Então vamos tratar com cuidado, que aqui tem uma história aí de 44 anos. Precisa ser muito bem cuidada. Muito bem cuidada, que é um patrimônio, um patrimônio, um legado que meus pais né, começaram, e que a gente tem muita responsabilidade de fazer o negócio continuar andando da melhor forma. E sempre, Jonas, sempre a gente teve essa ideia. A gente tratar bem o paciente, ter o paciente muito bem atendido da melhor forma. Porque o resto é consequência, Jonas. O resto é consequência. Quer dizer, o paciente reconhece o trabalho, reconhece, é o boca a boca, quando vê a clínica está cheia, tá? Isso é consequência de um trabalho. Que é o melhor marketing, né? Não só da área de publicidade, de marketing, mas é o melhor marketing que existe, é o mais antigo e é o que mais funciona, é o boca a boca. E as pessoas, né, Jonas, eles vêm, vários pacientes a gente atende da Ribeirão, o cara passa 2 dias andando num barco aí para vir aqui para a gente solucionar o problema de saúde do cara, entendeu? Então, assim, o paciente, a esperança dele é essa. Então, a gente tem que tentar fazer o melhor mesmo. E eu tenho certeza que eu durmo muito com a cabeça muito tranquila, sabe? Que a gente tem feito um trabalho correto, de correção. Não está enganando ninguém, estamos fazendo o que é melhor para o paciente. E o resto é consequência, irmão. O resto é consequência. Legal. E Luan, a área de medicina, ela precisa dos exames, né, do diagnóstico e tal. Então, acho que isso tudo que o doutor falou agora aqui é importante ter no município, né, esse tipo de trabalho, né? Em relação a essa parte a gente chama de exames complementares, né, que é os exames de imagem, que são a parte da radiologia, eles entram muito nessa lógica dos exames complementares, que é depois da entrevista do exame físico que o médico faz com o paciente, ele formula algumas hipóteses e, na maioria das vezes, para confirmar ou afastar alguma hipótese, ele vai solicitar alguns exames complementares, que podem ser de imagem, né, da parte da radiologia,
e que também, ou então podem ser exames de sangue, outros exames laboratoriais. E aí realmente é importante ter tanto no sistema público de saúde, quanto também na infraestrutura da saúde suplementar, como é o caso da Sanclin. É importante que o município tenha essa infraestrutura, né? Santarém é uma cidade que é um polo de atendimento médico para a região, né? Uma região de mais de 1 milhão de habitantes que tem Santarém como um centro de referência, tanto de saúde particular quanto de saúde pública. Então, certamente é importante que tenha esse desenvolvimento, e eu acho muito bom que o senhor esteja, de uma certa forma, não terceirizando, mas acho que trazendo um olhar mais, talvez, profissional para essa parte da gestão, porque realmente, na nossa formação médica, a gente tem pouquíssimos contatos com essa parte de gestão. Tanto de gestão de saúde mesmo, de disciplina de gestão hospitalar, etc., quanto também de gestão empresarial. É um tema que é pouco abordado, como o senhor falou. Existe um certo tabu assim, em tratar a medicina como um negócio, né? Às vezes ainda tem muito essa visão da medicina como sacerdócio, e aí isso deixa... Às vezes pega até um pouco mal o cara falar que ele é médico e empresário. Mas aí eu acho interessante também que a gente traga esse debate, que as pessoas possam ter essa maturidade também de enxergar que o profissional médico, apesar de ser uma profissão também que tem esses aspectos de sacerdote, no sentido de ser uma profissão onde a gente se doa muito para os pacientes, né, se doa muito para o outro, mas também é uma profissão como qualquer outra, que tem que ter uma remuneração adequada, que tem que ter uma carga de trabalho justa, e onde a pessoa também tem objetivos profissionais e familiares que ela quer alcançar a partir da remuneração que ela vai ter. E uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa você pode caminhar tranquilamente. Então, cansei de estar de uma reunião ali de 2 horas na gestão e estar 10 minutos depois está na ultrassom, fazendo ultrassom, atendendo o paciente. Isso eu ia lhe perguntar. O senhor também mete a mão na massa lá? Eu sempre meti a mão na massa. Eu sempre estou... Eu costumo dizer, Jonas, que quem tem o melhor feedback, o melhor resposta de como o paciente está sendo atendido é a pessoa que está na ponta do serviço. Ou é o meu recepcionista, que eu gosto, que eu ouço muito o pessoal que está nessa ponta, ou sou eu se estiver fazendo ultrassom. Então, eu nunca deixei de estar na assistência, né? De estar ali fazendo ultrassom, fazendo laudo, mas muito no ultrassom ali. Sempre eu estava agora, pouco antes de vir para cá, passei a manhã toda fazendo ultrassom. Só que existe, como eu falei, chega um momento que você não dá para... Você chega num porte, no caso de uma empresa, e no caso da clínica, chega num tamanho que você não consegue mais fazer as duas coisas. Aí você vai ter que optar. Ou você faz a opção de para assistência e vai se dedicar a estudar para ser um bom gestor médico, ou você delega a gestão médica para alguém e participa das decisões estratégicas. Então eu decidi, chegou um momento aí que os pacientes queriam fazer exame comigo, não conseguiam. O médico queria um parecer, queria que eu laudasse um exame dele e eu não conseguia passar um parecer porque eu estava numa reunião e tudo. E aí eu tive que fazer uma escolha. E aí foi a escolha que eu fiz, foi voltar quase que full time para assistência, para estar fazendo meu ultrassom e tudo. E deleguei mais a gestão para uma pessoa que a gente selecionou, e junto com a minha equipe que já estava, que trouxe a clínica até aqui, né? Então, e aí eu participo, assim como a família, participo das decisões mais estratégicas dentro da empresa. E aí a gente passou por uma série de profissionalização aí também, criamos um conselho dentro da clínica. Hoje a clínica tem um conselho que toma as decisões, né? Então... a gente realmente conseguiu profissionalizar bem a gestão aí, e aí eu voltar mais para o assistencialismo mesmo, para estar ali fazendo meu ultrassom, que é o que a gente tem a formação, né? Passei 6 anos na faculdade, mais 3 de residência, e mais vários cursos. O senhor rende muito mais nessa área. Rende muito mais. Um uso mais estratégico do seu conhecimento prévio, né? Exatamente. E não tem essa questão também das pessoas que muitos querem ser atendidos por você? Tem muito isso, né? É porque a gente, né, Jonas, acaba sendo a referência, né, para os colegas médicos, para o paciente, né? As pessoas enxergam enxergam a Sanclin, ali, a cara da Sanclin sou mais eu ali hoje em dia, né? Então a pessoa quer fazer comigo, né? Às vezes o exame. Ou o médico tem aquela confiança já, o paciente tem a confiança que a gente chama. O cara chega, olha, vai lá, mas fala com o Bruno. Exatamente, quero que faça. Tem muito isso, não menosprezando os outros. Não. Daqui a pouco vai ser. Hoje já tem, hoje os novos aí, de vez em quando. Não, quero fazer exame com o doutor Vinícius, com o doutor Felipe. Isso aí, eu. Ei, bora para a coisa. Mas é isso.
tem paciente que quer vir comigo, médica que eu atenda, e hoje a gente está nessa assistência mesmo pesada. Agora me dividindo mais, né? Porque são 10 unidades, é muita gente, né, nas clínicas, graças a Deus, e hoje a gente quer que realmente o paciente chegue, eu quero fazer exame com outro. E a gente tem uma turma muito boa hoje. A minha equipe médica, não só a equipe médica de colaboradores, mas especificamente falando dos médicos, minha equipe médica realmente é muito capaz. Tem muita gente de Santarém no quadro? Não, de Santarém não tem tanto, não tem, a maioria não é daqui, porque foi uma coincidência, porque o pessoal daqui não fez radiologia, não tem radiologia daqui. Sim. Mas eu tenho a grande maioria são paraenses, né? Inclusive essa turma nova que chegou, dos 3, 2 são paraenses, mas estavam morando em São Paulo já. E um fez exército em Manaus e tal, e casou com uma manauara. Mas é uma turma muito boa, muito capacitada. E é reflexo muito do que a gente tem feito, né? Hoje a pessoa, assim, para entrar na Sanclin como médico, se ele não tivesse uma formação boa e tal, não consegue entrar porque realmente está com uma equipe boa, entendeu? Então a gente está com uma equipe boa mesmo. E o serviço que é prestado ali, não é porque exige, né? Não é porque é da nossa, não, mas é porque eu tenho esse cuidado, sabe, Jonas? Cara, quem é? Não, Bruno, tem um cara querendo vir para cá para Santarém, dá para absorver esse cara? Quem é? Qual é a formação? Bora ver aqui, entendeu? Então tenho esse cuidado. Eu tenho esse cuidado porque é muita responsabilidade, né, João? São vidas de pessoas, são diagnósticos, né? E então, assim, a gente tem muito cuidado. E, graças a Deus, acho que o pessoal está... a gente virou referência por essa série de fatores, né? Isso. Então, graças a Deus, eu estou bem satisfeito, sabe, João? Sabe? Eu acho que dá para sentir perceber, como a gente fala, né? Porque estou satisfeito com o que a gente está oferecendo, sabe? Eu acho que eu passo por um momento de realização no que eu me propus a fazer por Santarém e estou fazendo. Então, e quando não tiver, a gente vai correr atrás para voltar a estar oferecendo. Claro, a gente tem defeito, tem falha, com certeza tem. Tem muita falha, até porque a gente atende muita gente. Então, assim, às vezes você não consegue atender todo mundo da melhor forma, mas a gente está trabalhando para que as coisas sejam sempre... o paciente seja sempre bem atendido. Atendido e bem acolhido. Isso. Então, vocês dois tocaram no assunto, na questão do médico, né, da pessoa médica e o empresário. Porque, assim, usando a Sanclin como exemplo, vocês empregam centenas de pessoas. Então, é um CNPJ, é uma empresa que paga seus impostos, então precisa... É uma empresa, eu não consigo ver isso sem uma empresa. Sim. Então, eu acho que essa questão desse debate, realmente, ela precisa ser encarada, né? Tem um médico... Mas por que é um médico, um empresário? Porque é um médico... Não tem que ter, é uma profissão. É uma profissão. Então, assim, eu acho que a gente fala pouco, inclusive, isso no ambiente acadêmico, viu? Isso muito falado. E eu acho que a gente tem que voltar a falar mais um dia sobre isso, de repente organizar alguma palestra para as pessoas entenderem melhor como é que é esse mundo, né? Porque realmente... tem uma certa pudor, mas eu nunca tive, sabe? Eu já fui vice-presidente da Associação Comercial de Santarém, na gestão do seu César Ramalheiro, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito, aprendi muito com ele, aprendi muito no ambiente da Associação Comercial. Eu estava ali, né? Eu como médico estava ali no meio, fui vice-presidente de uma diretoria onde tinham grandes nomes do empresariado santareno com experiência. Assim, foi uma grande escola para mim, isso me ajudou muito nessa questão de eu tocar a empresa, a Sanclin, mas está do lado de grandes nomes, pessoas que me transmitiram conhecimento que talvez uma faculdade não me desse. Está do lado do seu César Ramalheiro ali, me trouxe ensinamentos que talvez uma faculdade não me desse. Certeza. Então, assim, isso me ajudou muito, mas eu nunca tive esse pudor, não, porque eu achava que como médico eu também prestava uma assistência muito digna, entendeu? Então, assim... Eu acho que é uma coisa que realmente não tem que ter essa questão de não ter... Acho que dá para conciliar tranquilamente as duas coisas. E sobre esse ponto de conciliar é interessante, mas isso esse tabu assim, de falar sobre essa questão empresarial, sobre essa questão às vezes de remuneração, né, de expectativas salariais dentro da faculdade, é uma coisa que não se comenta muito dentro da medicina, mas é uma coisa que eu, conversando com colegas que cursam outras graduações, né, eles falam que é uma coisa que é meio difundida assim no Brasil. Então, tem amigos que fazem engenharia também que, de uma certa forma, é um tabu tu conversar com um professor sobre quais são as expectativas salariais, como é que é a administração de uma empresa. Então, é uma coisa que talvez seja meio cultural do brasileiro, né? E que é importante a gente desconstruir, porque eu acho que é importante para a pessoa, principalmente para quem está no curso, por exemplo, de medicina, ter uma noção de como é que é a administração de uma empresa médica. Eu acho, Luana, o que é o principal dentro dessa relação, né?
é de você não colocar o seu ganho financeiro como o primeiro objetivo e o objetivo final da tua profissão, entendeu? Então, assim, assim, a gente ter... Acho que o médico ter eu quero ganhar muito bem, eu estou fazendo medicina porque eu quero ser rico. Cara, não é esse o discurso, não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar que você vai prestar uma excelente assistência, você vai atender bem o seu paciente, e daqui a pouco você está cheio de paciente e isso vai te trazer um retorno financeiro. Isso tem que ser, repito, consequência de um trabalho bem feito, consequência de uma assistência bem dada, consequência de um acolhimento bem dado. É isso. Então, assim, não existe curso de internet para... Não existe, sabe? Não é... sua formação, você deve sempre ter ido isso em mente. Isso deve ser ganhar dinheiro, ser rico, ter dinheiro por causa da medicina. Não é errado, é correto, mas deve ser uma consequência do seu atendimento bem feito. Eu vejo, doutor Bruno, que na medicina, na advocacia, na comunicação, no marketing, qualquer área, eu acho que a pessoa precisa... colocar o trabalho, né? Sim. Porque o valor financeiro e sempre vai ser uma consequência. Sempre vai ser uma Todo mundo que presta um bom serviço, consequentemente, vai ter uma boa cartela de clientes. Exatamente. E isso vai ter um retorno para ele. Exatamente. Mas se focar no valor, o negócio desanda, não vai. Porque aí você entra num campo aí ruim, sabe? De você fazer tudo por dinheiro, pelo dinheiro, e aí você passa por cima de umas posturas éticas aí que tem vida curta, entendeu? Isso é uma tendência que a gente, infelizmente, tem visto crescer, né, dentro da medicina, que são profissionais, às vezes, que fazem procedimentos ou têm condutas que são à margem das evidências, à margem dos parâmetros éticos em prol de resultado financeiro, né? Mas essa galera tem vida curta, viu? Ele uma hora vai cair do cavalo, não tem. É mesmo, eu falo picareta e tem seu tempo e hora para cair do cavalo, porque, cara, não tem. Você engana, você ilude, você engana, eu não estou falando só da medicina, até certo ponto. Mas chega um ponto que você não vai mais conseguir enganar. Até porque essa área, doutor, ela continua, talvez seja a maior área que tenha isso, que é o boca a boca. Então, olha, vai lá com o doutor fulano de tal. Olha, não, se fosse eu não iria. É por isso que eu digo, exatamente, é isso aí. Se fosse você, eu não iria nesse boca a boca, ele é bom ele é pro bem, mas ele é pro mal, né? Então, assim, se o cara foi, é que a gente sempre conversa, né? Se o cara foi mal atendido, se ele não teve a resposta, cara, esse é um cara que não vai te falar bem e vai te cheirar paciente. Né? Legal. Doutor, o senhor, ele é muito focado, né, na família também agora. Tá com criança pequena. Tô com uma nenenzinha aí, a Bruna, né? A terceira, né? Na verdade, tem 2 meninas e um menino. Minha esposa, a Dani, que assim, gosta de família grande. A família dela, ela vem de famílias grandes, né? De irmãs com vários sobrinhos aí, tudo. E aí eu tava com o terceiro agora. Uma experiência nova, né? Depois dos 40 aí, tem uma nenenzinha. E a gente tá curtindo, tá legal. É alegria, né? A vida sempre é alegria, né? Então assim, estamos curtindo aí. E é uma responsabilidade grande aí, tem mais um e ter mais um para orientar aí a vida. Mas é isso aí, faz parte, a gente está bem curtindo esse momento aí. Legal. Ainda encontra tempo, porque o futebol é uma paixão na sua vida, né? Futebol é que nem cachaça, o pessoal fala, né? O cara quer sair, não consegue sair do futebol. Então, o futebol a gente vem já ajudando há muito tempo aí, né? São Francisco, eu me lembro quando eu cheguei, São Francisco não existia. Não tinha o São Francisco, São Ramon tinha acabado de ser campeão brasileiro da Série D e o pessoal, a gente tem que reativar o São Francisco. Aí eu recebi muito bem isso, uma salinha de laudo que eu tinha pequenina, ali na unidade da Mendonça Furtado, recebi o Ed Ribeiro e Valdir Matias. Foram com a incumbência foram dar o canto da sereia, né? Foram lá e eu aceitei o convite. Eu tenho família franciscana, né? Eu me lembro até que, isso eu me lembro também como criancinha, inauguração do estádio Barbalhão. Valdir Almeida fez o gol da inauguração, é sobrinho do meu pai. Então, assim, eu já vim de uma história franciscana aí do São Francisco, e a gente disse, não, beleza, vamos aceitar o desafio. E a gente começou, logo aí eu fui vice-presidente do ED, a gente voltou ao Campeonato Paraense, depois avançamos muito e conseguimos resgatar o clube, né? Então, são braços que fizeram o retorno do São Francisco, a gente se envolveu, estava fora até um dia desse, assumi de novo aí o departamento médico, e aí eu assumi novamente o departamento médico do São Francisco,
E a gente está aí, tá colaborando, menos do que colaborava antes, porque chegou uma época que eu me dedicava muito. Sim. Eu parava de Mas hoje, aí tem um negócio, né? hoje eu paro aqui a minha agenda, que 4 horas da tarde eu vou sentir os treinos do São Francisco lá no Beck. Aí teve alguns dias que eu disse, olha, não bota muito paciente hoje que eu vou assistir treino. Então, eu tive essa fase da vida, né, também. Mas hoje eu ajudo muito menos, mas ainda continuo dando minha ajuda lá pro clube. Mas você jogava futebol? Não, nada. Sempre, a minha carreira de futebol foi breve. Eu fui logo para cartolagem. Rápido. O upgrade de jogador para cartola foi rápido. Que realmente, mas eu jogava, bati uma bolinha, mas nada demais. Assim. E a gente continua ajudando o futebol de outra forma. Mas é um passatempo muito legal também, né? É bacana. Não, parece gente nova aí também. E essa época aí que eu era muito mais ativo, fui vice-presidente do Nerivaldo César também, fui vice-presidente do Ed Ribeiro, do Nerivaldo César. Então, você sai do ambiente da medicina, entendeu? Então, de vez em quando é bom você sair daquele ambiente, ver outro ambiente, outros relacionamentos, né? Futebol, fiz grandes amigos aí na medicina, no futebol, né? Então, tem uma turma aí que a gente é bem amigo aí por causa do futebol. E é bacana. Uma experiência boa. Bom. Queria que a gente falasse um pouco da questão da pandemia, né? Que foi um período, né, muito ruim, né? Período grave da humanidade, né? E como é que foi esse período de funcionamento da empresa? Como é que foi a atuação de vocês nessa? A gente desafiador para todo mundo, né? A pandemia foi desafiador para todo mundo. Na radiologia, o que aconteceu com as unidades da Sanclin? A Sanclin deixou de ser só um atendimento de diagnóstico por imagem e passou a ter atendimento médico, especialidades mesmo algum. Então a gente passou muito tempo sem esse atendimento de especialidade, e o pesado mesmo, assim, o que a gente deu muita assistência foi com relação à realização de exame de tomografia na época, né? Tomografia era um dos exames mais utilizados para dar o diagnóstico de Covid. O primeiro paciente com Covid aqui em Santarém foi nós que diagnosticamos. Eu lembro muito bem esse dia que comuniquei rápido o prefeito, o secretário de saúde, atendi diagnóstico aqui de Covid. E a partir dali realmente virou uma avalanche de exame de tomografia. Aí o pessoal falava assim, pô, tu ganhou muito dinheiro na época do Covid, fez muita tomografia. Eu disse, mas só que as outras especialidades não tinha paciente, nos outros exames não tinha paciente. Só transferiu, né? Exatamente. Assim, ressonância não fazia tomografia, então assim, a gente teve muito paciente e assim... E a turma meio que ficou quase esgotada, porque como muitos profissionais na área da saúde nessa época, né? Porque era muito exame, a gente tinha que dar diagnóstico e ser rápido, e não podia esperar 2 dias, como é geralmente a entrega de resultado, não, tem que entregar hoje, agora e vambora. E a gente viveu esse desafio, sabe? Mas conseguimos passamos bem, acho que novamente a gente entregou uma assistência a melhor possível para os pacientes de Santarém, mas foi desafiador. Até hoje a gente fica um pouco com medo, né? É uma outra coisa que eu tenho bastante apreço aí, muito carinho, pelo evento que a gente faz, que é a corrida contra o câncer de mama, o Outubro Rosa. E ontem a gente estava discutindo, anteontem nós lançamos novamente a corrida, e aí nós estávamos conversando sobre isso, né, que foram 3 anos que nós não conseguimos fazer a nossa corrida, e ficamos sem fazer, e vamos voltar esse ano a fazer. Então a gente teve algumas perdas aí durante o Covid, mas passou, né, hoje passou, e acho que a gente está na vida normal aí, graças a Deus. E a nossa corrida volta esse ano. Volta. E aí, falando sobre essa questão o Covid foi um desafio grande, né? Tanto acho que para todas as áreas da medicina, mas para a radiologia teve uma participação importante, né? Uhum. Acho que, principalmente aqui na nossa região, que o diagnóstico laboratorial era difícil de confirmar, então o diagnóstico de imagem, a clínica era o principal que a gente usava no começo, ali, de 2020, 2021. Aí eu queria fazer uma pergunta interessante para o senhor, que era como é que o senhor enxerga, assim, tanto o senhor quanto radiologista, quanto também empresário, dono da Sanclin, essas áreas de fronteira atualmente da radiologia, essa incorporação de inteligência artificial, e também em relação a essa área nova da radiologia intervencionista, né, que é uma área que tem crescido. A gente teve algumas palestras já na universidade com radiologistas intervencionistas. E explicar também um pouco para o público que está vendo a gente, qual é que é a diferença do radiologista intervencionista, como é que a pessoa chega nessa área de atuação.
Hoje, inclusive, a gente trouxe para Santarém o único radiologista intervencionista com formação em intervenção, que é o Dr. Rui, chegou agora para a gente. Ele tem formação na C. Camargo e na Pré-Vincênio, fez residência em radiologia intervencionista. A gente entendeu que esse era o momento da cidade de ter um especialista nisso. Então a gente trouxe um radiologista intervencionista que faz aí quimioembolização de tumor, faz ablação de tumor, faz procedimentos intervencionistas outros aí, mas o Rui veio para somar a equipe, acabou de chegar em Santarém. A gente tem essa especialidade agora aqui em Santarém, né? Um médico especialista nisso. Então, esse é um especialista que sai da radiologia e faz mais alguns anos de intervenção. Hoje a radiologia, na verdade a medicina mudou muito e tem mudado muito. Hoje eu, por exemplo, faço procedimentos intervencionistas na parte músculo-esquelética. Fiz radiologia e fiz cursos de intervenção nessa área, né? Então, infiltração de bursas, de tendões, de ligamentos, cavidades articulares, onde a gente está fazendo. Mas o radiologista intervencionista mesmo, para fazer todo o portfólio da radiologia intervencionista, ele tem que fazer mais uma formação, salvo engano, são 2 ou 3 anos, além da radiologia, né? É fantástico, né? A radiologia intervencionista é fantástico. Você tira um paciente da mesa de cirurgia e vai fazer um procedimento intervencionista e curar o paciente do mesmo jeito. Claro que existem indicações para um e para outros, mas é fantástico. Eu acho muito, muito bacana a intervenção mesmo. E essa outra área da inteligência artificial, eu acho que é a mesma coisa que o pessoal fala sobre telemedicina, né? Nada para mim substitui a relação médico-paciente. Nada. Então o cara vai fazer telemedicina, vai inteligência, cara, e a relação médico-paciente? E quanto mais para o interior você vai, mais as pessoas não aceitam a telemedicina. E, né? Então a inteligência artificial é uma coisa que está embrionando, né, na área. Acho que tem o seu lado positivo e o lado negativo. Tem que ter um certo cuidado aí com relação a isso. Porém, está embrionando. E eu repito, nada vai substituir médico-paciente. Olha, eu tive algumas experiências lá em Itaituba. Lá em Itaituba a gente levava alguns profissionais, a gente tem uma unidade lá. Eu vou lá todo mês e a gente fica revezando lá. E toda semana vai um médico e passa 3 dias da parte de radiologia, fazer ultrassom lá. E aí tem algumas especialidades que não tem lá. E eu comecei a tentar implementar a telemedicina. O pessoal não aceita a telemedicina. Eu quero falar com o médico. Como é que o cara vai me auscultar? Vai botar o estetoscópio no meu peito? Como? Então, assim, sabe, tem coisas que parece solução, mas não é solução. Tem relações aí dentro da medicina que nada vai substituir isso. E a relação médico-paciente ela é muito forte. Eu acho que principalmente nesse campo onde a relação entre as pessoas é tão importante quanto a medicina, é muito difícil que a gente consiga substituir isso por um aparelho. Exatamente. Vivo, né? Mas eu acho que essa perspectiva em relação à inteligência artificial é muito mais no sentido. Acho que é o que a gente tem que ver, né? Não que ela vai substituir o trabalho, né? Não do radiologista nem do médico, mas eu acho que ela vai acabar sendo uma ferramenta mais para a gente utilizar, assim como a gente utiliza scores, né, de risco, scores de interpretação. Eu acho que a gente pode acabar interpretando nesse sentido. Eu acho que ela pode ajudar num volume de exames, ela tentar detectar algo que às vezes passa batido no olhar médico, pode ser um método auxiliar, ou ela te alertar para uma patologia, para quando você for laudar já ter um alerta. Ó, isso aqui tem uma alteração aqui na densidade de tal órgão que não é o normal. E aí te ajuda o radiologista. Porque eu acho que eu cheguei a ver isso para implementar na clínica, mas ainda não tem isso no Brasil. Era uma ferramenta para que pudesse ajudar meus médicos a ter um diagnóstico mais preciso e não deixar algo patológico passar dentro de um laudo, né? Então, mas isso ainda não existe, mas é algo que a gente está monitorando, né? Se existir uma ferramenta a mais para que eu não deixe passar algo que seja normal, que a gente tem todo o cuidado hoje para isso não acontecer, mas se eu tiver mais uma ferramenta, eu vou adquirir essa ferramenta. Então a gente vai estar sempre olhando isso. Mas realmente a relação médico-paciente, ela é muito próxima, sabe? Eu acho que tem muito isso, né? Não sou da área médica, mas assim, eu como paciente,
Do médico olhar, porque o médico ele vê como a pessoa está andando, como ela se mexe, né? Sim, Aquela coisa humana, né? Esse cara não tá bem. Entendeu? Eu acho que tem isso. Acho que é isso que você está querendo falar. O médico, né? o paciente não quer. Eu quero um médico aqui na minha frente. Entendeu? Para me ver. É isso. É. E a radiologia foi a especialidade que primeiro sofreu as consequências da telemedicina, com a teleradiologia. Então, hoje o cara faz uma tomografia aqui, ele pode mandar para o cara lá de São Paulo laudar o exame dele. Para dar o diagnóstico. O cara pega, o cara lauda à distância. Eu gostaria de perguntar para o senhor também, como é que o senhor enxerga que foi uma mudança no mercado da radiologia, né? Que cresceu muito essas empresas que são empresas de outra cidade, né, que eles recebem por aplicativo, normalmente. Exatamente. O radiologista lauda vários exames e só encaminha. Mas aí não tem aquele contato, não tem aquela discussão de caso do médico que solicitou o exame com o radiologista. Exatamente. Então, a radiologia sofreu logo essas consequências no início. Eu não tenho nada que é laudado fora de Santarém. Todos são pelos meus médicos, porque eu tenho médicos muito bons. Então, todos são laudados por eles aqui, pela gente, né? Pelo grupo de médicos. Eu, assim, se eu fosse hoje, por exemplo, contratar uma empresa de teleradiologia, eu ia pagar metade do que eu pago com meus médicos hoje. Mas não é esse o meu objetivo. Entendeu? Eu pago meus médicos bem, trabalham satisfeitos comigo. E o que é mais importante, eles têm a relação médico com médico daqui de Santarém, têm a relação médico com paciente daqui de Santarém. Então é isso, entendeu? O médico ele não quer, ele vai discutir o caso com um cara que a gente não sabe nem quem é, formação. Então hoje todos os médicos que pedem exame pra gente sabem quem são nossos médicos aqui. Sabe que ele pode ligar para mim, pro doutor Luiz, pra doutora Dicla, e pegar e tirar uma dúvida e ter, entendeu? Então assim, eu não gosto né, a gente chama da teleradiologia, não gosto da teleradiologia. Eu tenho, assim, cara, não sei o momento qual seria a situação que eu um dia contrataria uma teleradiologia. Porque meus médicos estão aí, são bons pra caramba, os caras trabalham felizes, eu pago bem, entendeu? Então tá tudo certo. E o principal, Jonas, meus pacientes estão bem assistidos. Isso é importante, isso, né? Vou contratar uma empresa de teleradiologia, não sei nem quem é. Muitos têm empresas de teleradiologia, contratam residente para dar laudo, pô. Até porque caso aconteça algum problema, quem está aqui é a Sanclina. Exatamente. Eles lá... a gente sabe que existe, claro, empresa de teleradiologia muito séria e tudo. Sim. Mas, cara, não quero. Não é isso. Não é isso. Não foi para isso que a gente fez o negócio, não. Em relação à inteligência artificial, eu tenho estudado muito. A galera só se fala nisso. Hoje, todo dia eu tenho estudado sobre inteligência artificial, que é uma área que eu me interessei bastante. Assim, pelo que eu acho que ela nunca vai ser um produto final. Sempre digo. Ela ajuda, facilita bastante, né? Traz a gente ganha tempo com isso. Mas acho que não tem nenhuma inteligência artificial que vai entregar um produto pronto. A galera fala muito em ChatGPT, o cara vai lá, pede um texto, não sei o quê. Mas ele precisa do ser humano ali. Sim. Agora, é uma ajuda muito grande. Mas eu não vejo que a inteligência artificial vá entregar um serviço sempre 100%. Eu não consigo ver isso. Eu também acho que assim, se for para algo realmente para contribuir, na radiologia eu acho interessante isso. Você imagina, hoje a gente lauda, não saberia nem te dizer quantos exames a gente lauda por dia. São muitos exames. Então, se você tiver uma ferramenta mágica que possa te alertar, na hora de dar um laudo, já vem lá a inteligência artificial, já te disse, tem uma diferença numa densidade de tal tecido que não era para ser assim. Eu vou olhar ainda mais com carinho para aquela área lá. Então, acho que isso pode ser legal. É isso que eu vejo. Agora, a gente sabe, por exemplo, a gente tem uns casos aí que o cara tinha uma calcificação, por exemplo, num tecido, e a inteligência artificial disse que aquilo era uma hemorragia. A densidade da calcificação e da hemorragia são semelhantes, né? A hemorragia quando está no sangue ativo. Então são semelhantes. E aí disse que era uma coisa, e na verdade era uma outra coisa. Entendeu? Então assim, não tem como isso dar diagnóstico, mas ele pode te ajudar. Olha, existe uma diferença de densidade ali. Entendeu? Acho que isso é legal. Acho que a tecnologia a gente tem que tirar os melhores proveitos. Sim, concordo, dela, é isso né? mesmo. Não ignorá-la, né? Mas o ser humano ainda tem que estar acima de tudo, né? Também acho. E principalmente nessa relação médico-paciente. A relação médico-paciente é fundamental. Legal. Acho que uma pergunta interessante também de fazer, encaminhando aqui a conversa também, em relação ao seu caminho para a radiologia, né? O que dentro da medicina, quando o senhor já estava cursando, o que chamou a atenção
para o senhor cursar radiologia lá atrás e quais são os atributos que o senhor acha que o acadêmico de medicina tem que podem facilitar ali o perfil de um radiologista? Certo. Considera que são habilidades interessantes do radiologista? A medicina, ela mudou muito, né? Então, quando eu decidi fazer a radiologia, por que eu decidi? Primeiro que minha mãe fazia ultrassom, já tinha aquele contato com a imagem. Mas na minha formação, eu decidi... No primeiro ano eu estava no pronto-socorro da 14 lá de Belém, que é um volume absurdo. Estava lá fazendo sutura e tal. Então eu fiz algumas experiências de atendendo na urgência, atendendo uma UTI. Então fui testando, sabe? E aquela coisa de cirurgia, de manipulação de sangue, essas coisas, nunca me empolguei muito com isso. Mesmo dentro da área da radiologia, fazer uma biópsia, por exemplo, nunca foi muito a minha praia. Né? Então quem tem um pouco de dificuldade, não gosto de sangue, não gosto de estar em cirurgia e tal, a radiologia é uma possibilidade, porque não trabalha diretamente com isso, dessa forma, né? E na época, e eu ouvia muito falar isso, o radiologista ele fica muito dentro de uma sala e tal, não tem muito contato com o paciente. Hoje não é mais assim, já foi um dia, mas hoje não é assim. Hoje o cara do ultrassom ele tem contato direto com o paciente, o tempo todo. Né? E hoje as coisas mudaram tanto que antigamente o radiologista ele ficava dependendo do que o médico assistente, hoje ainda depende muito do que ele diz qual é a indicação. É uma suspeita de apendicite, uma suspeita de... Né, qual a indicação do exame para ele tentar fazer o raciocínio. Hoje as coisas estão começando a se inverter. Hoje já existe uma situação que eu trouxe para Santarém, que se chama consulta radiológica. Então, a consulta radiológica o paciente vai diretamente contigo, ele quer saber qual é o melhor exame para o caso dele. Então, essa relação do radiologista com o paciente está cada dia mais próximo. E isso vai diferenciar o radiologista que está lá na cidade do radiologista que está lá na telelaudo, na teleradiologia. Entendeu? Essa relação médico-paciente. Então, hoje o radiologista está chegando muito mais perto do paciente. E hoje, um dos maiores campos que tem para o radiologista é o ultrassom. E o ultrassom é onde o médico está ali do lado do paciente. Então, assim, eu acho que é muito disso, sabe? É aquele cara que geralmente não dá plantão, né? Mas existe também a radiologia, existe o sobreaviso do ultrassom, o plantão do ultrassom. Então, assim, eu diria mais aquele cara que não quer muito ir para a área assim, de cirurgia, né? Acho que é mais por aí. Realmente tem... Outra coisa, tem que ter o perfil do cara que dificilmente, se ele não for para intervenção, dificilmente o radiologista vai curar alguém. Dificilmente ele vai ser lembrado, porque geralmente o paciente lembra de quem curou ele, não lembra muito de quem dá o diagnóstico. O doutor fez a cirurgia, me salvou, né? Entendeu? Quem faz o diagnóstico nunca é lembrado, ou raramente é lembrado. Então, quem tem a cura e tal, não é o perfil do radiologista. É quem é mais aquele, sabe, perfil investigativo, de dar o diagnóstico. Esse é o perfil do radiologista. Agora, não, hoje, e também, novamente, a radiologia mudou muito. Hoje, o radiologista, ele não faz só dar laudo, dar o diagnóstico. Hoje, ele já intervém. Lembrando, o radiologista é médico. Ele pode, a qualquer momento, decidir que, não, cara, tu tá com um problema aqui no teu ombro, no teu joelho, por exemplo, na parte do músculo esquelético. Cara, vou guiar pelo ultrassom, vou injetar uma medicação ali. Claro que você tem que estar capacitado a estudar para isso, em discutir as indicações e tudo, melhor medicação. Mas hoje o radiologista avançou muito. Então, a radiologia está mudando muito, assim como toda a medicina está mudando muito. Hoje você vê, hoje tem vários médicos de consultório que têm o seu aparelho, às vezes, de ultrassom, porque é uma ferramenta para ele hoje em dia. Então, assim, a medicina mudou demais. Então, a radiologia tem um campo muito amplo. Mas antes era uma especialidade, o pessoal dizia, ganha muito dinheiro e não tem muito contato com o paciente. Então, cara, mudou muito. Era meio que jogada na mesma gaveta, às vezes, da patologia. Da patologia, né? Exatamente. Não precisa paciente, faz diagnóstico, exatamente. Era isso aí. Mas hoje mudou demais. Hoje o maior campo é o ultrassom e hoje a intervenção. Você tem muito essa relação médico-paciente. Em relação, é interessante isso eu acho que na hora de escolher a especialidade é interessante também, como o senhor comentou, ver quais são as expectativas que tu tem em relação à imagem que teu paciente vai ter de ti. Porque dentro da medicina a gente tem especialidades que a gente pode dizer que são mais resolutivas num curto período de tempo. Então, por exemplo, um cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia, vai remover o apêndice do paciente e vai curar ele.
E aí tem médicos que se sentem mais satisfeitos com isso. Tem médicos que se sentem mais satisfeitos acompanhando o paciente a longo prazo, como é um cardiologista, por exemplo. Ele não vai reverter uma insuficiência cardíaca, mas ele vai acompanhar ao longo de 10 anos. Exatamente. Tem médicos que se sentem mais satisfeitos com esse acompanhamento a longo prazo. E tem médicos que se sentem mais satisfeitos com essa ideia da investigação, do diagnóstico. Exatamente. E aí cada um tem que saber o que... Tem que pensar muito bem nisso, porque não foi uma vez nem duas, viu, Jonas? Que eu tô aqui, aí tem um cirurgião do meu lado. Aí o paciente... Amigo, pô, esse cara aqui eu devo a minha vida pra ele. Esse é o cara e tal. Eu fico assim, quero ver se vai vir pra mim o elogio do diagnóstico do tumor dele. Porque, mas não vem, meu irmão. Só lembra de quem curou. Aí, mas eu falo, quando é amigo, e eu? O diagnóstico. O diagnóstico. Assim, agora não é operar, não. Aí, é mais ou menos isso. É isso. Doutor, a gente caminhando aqui pra nossa reta final. A Sunclean, né, pra gente finalizar aqui, como é que tá? Você gera bastante emprego, tem uma média de geração de emprego, fale um pouco disso pra gente. E também os planos aí pra frente pra Sunclean. Legal. A gente hoje tem em torno de 120 a 130 funcionários, né, colaboradores. Todas as unidades, vocês estão por onde, doutor? Todas as unidades, a gente está aqui de Santarém, nós temos várias unidades em bairro, né? Grande área de Santarenzinho, Nova República, Prainha, Centro. Atende toda a cidade, né? Toda a cidade, né? Ali para Curaúna, na frente da UPA. Então a gente atende toda a cidade e tem uma unidade em Itaituba. Tinha uma unidade em Monte Alegre, mas a unidade lá foi desativada e a gente está em Itaituba com uma unidade grande lá. A gente tem agora alguns planos mais recentes, que é expandir ainda mais o diagnóstico. Nós vamos montar agora junto com o cartão Eco, que é um cartão nosso, né, do grupo, montar um centro médico de especialidades grande ali na região na grande área do Santarenzinho, né, um centro médico de especialidades, com várias especialidades para aquela região. Então a gente vai expandir para lá. A gente tem um projeto muito grande ali para a unidade onde começou tudo, na unidade da Borges Leal com a Barão. A gente tem que era o hospital, que foi desativado. A gente tem um projeto grande ali para aquela área e alguns investimentos em tecnologia, né, trazendo outros equipamentos aí de grande porte aqui para Santarém. E eu sempre fico muito feliz quando a gente faz isso e contrata mais pessoas, ajuda mais pessoas, dá mais emprego e ajuda a cidade na geração de emprego e renda. Então isso é muito bacana. Então são nossos planos mais recentes, né? Mas assim, curto prazo que nós temos. E é isso, trabalhar, Jonas. E fazer nosso papel social aí, que a gente não abre mão. Graças a Deus, esse ano a gente vai ter nossa corrida aí de novo. Evento grande. Em outubro tem, né? Outubro, um evento aí rosa, né? que envolve 4.000 pessoas. Então é um evento que deixou de ser só da Sunclean, da cidade toda, a cidade abraçou. A gente vivia uma realidade. E quando eu cheguei aqui, o que a gente via muito, né? Paciente vinha para fazer. Primeiro que chegava, a gente dava diagnóstico muito tarde de câncer de mama. Porque as pessoas não sabiam que tinham que fazer uma mamografia por ano, por exemplo. Né? Não tinha informação. A informação não chegava para todo mundo. E aí sobrava, Jonas, na época sobrava mamografias no regional. Tinha uma cota de 250 exames e ninguém ia fazer. E aí eu disse, cara, isso aqui a gente tem que mudar isso aqui. Né? Faz papel, eu cheguei agora, mas isso é uma missão que eu tenho que ajudar a mudar. E paralelo a isso, lá quando eu saía do regional, eu via algumas mulheres ali que ficavam por ali, dormiam no regional, ali na frente do regional, porque vinham fazer a quimioterapia e o barco só saía no outro dia. E aí não tinham onde ficar. Ou ficava dentro do barco, que para ela era ruim, porque a quimioterapia dá alguns efeitos colaterais, aí fica no barco ali, calor e balançando, e o paciente ficava no hospital, na frente, e dormia às vezes ali. Cara, a gente precisa mudar essa realidade. E aí a gente idealizou a corrida e caminhada. A corrida e caminhada começou para levar informação, porque as mulheres precisavam fazer seus exames e precisavam praticar atividade física, que ajuda a prevenir o câncer. Esse foi um passo. O outro passo era fazer com que a gente conseguisse vender kits de corrida o máximo que a gente pudesse, conseguisse patrocinadores o máximo que a gente pudesse, e com o dinheiro que a gente conseguisse pagar todos os custos, o dinheiro que sobrasse, a gente pagaria uma casa de apoio para as mulheres com câncer. Elas deixariam de ficar na frente do hospital e ficariam numa casa de acolhimento. E aí a gente chamou uma instituição chamada Amigos do Peito, na época era a Leíria, que foi uma grande parceira no início. Só vamos pegar e vamos fazer uma corrida, a gente vai... E aí a gente conseguiu, com o dinheiro da corrida, pagar. Hoje existe uma Casa Rosa de Santarém,
que a gente, nesse período da pandemia não, porque a gente não fez mais a corrida, mas quando tem a corrida, ela consegue, o recurso da corrida, pagar essa casa, o aluguel da casa. O ano inteiro, que o paga, ano inteiro, que paga o ano inteiro, legal. exatamente. Então, assim, a gente conseguiu, né? Então, isso a sociedade abraçou a ideia. E aí a gente conseguiu fazer um evento do porte que é hoje, que é o maior evento contra o câncer de mama na região norte. É o maior evento, e é o maior evento de esporte de rua de Santarém e da região. Então, assim, da região do oeste do Pará, só ficando atrás da corrida do Círio em Belém. Então, assim, são números grandes, porque a sociedade conseguiu abraçar uma causa social. Eu tenho muito orgulho de falar da corrida, porque ela realmente ela ajuda, ela mudou um panorama. Hoje as pessoas têm mais informação. Então, é bem legal, e esse ano, dia 21 de outubro, a gente vai estar aí de novo. Legal. Parabéns pelo projeto. O projeto eu tenho muito orgulho desse projeto, e hoje é nosso, né? Hoje não é uma ideia do Bruno, da Sancli, hoje é da cidade. É muito bacana. É muito bacana. Projeto da cidade. Doutor, a gente ficaria aqui um tempão batendo papo. É bacana, muito legal o papo. Muito legal. Muito bom. Tá, mas eu queria agradecer, obrigado por você. A gente sabe do seu dia a dia corrido ali, tem família, tem a Sancli, tem que bater papo com os amigos, né? Isso aí. Mas a nossa audiência fica muito feliz em você ter tirado esse tempo para bater esse papo aqui com a gente. Estou à disposição, Luan, estou à disposição também de você aí, da sua turma aí, da UEPA também, do curso de medicina. Para mim é um prazerzão, realmente. Eu que venho de faculdade pública também, da UFPA, sei das dificuldades que às vezes tem, e a gente está aí à disposição, tá? Sua e da sua turma. Certamente vamos entrar em contato. Na hora. Só me chamar que sou soldado aí nessa luta também, tá bom? Luan, obrigado pela contribuição também. Obrigado. Muito obrigado aí, acho que foi um prazer aqui conversar com o professor, né? Conversar também aqui com meu pai sobre esses temas que são importantes. Acho que a gente fez uma reflexão bacana sobre o seu papel como radiologista, o papel da Sancli na cidade. E é isso, acho que muita informação importante foi passada hoje também. Legal, isso aí. Isso. Obrigado, Júnior, pelo convite. Doutor, aqui é um espaço que a gente tem para falar sobre empreendedorismo, sobre... Então, assim, a gente sempre agradece e diz assim, olha, se a gente conseguir atingir algumas pessoas, uma, duas, a gente já atingiu o nosso objetivo. É isso aí. Mas eu creio que a gente levou bastante informação aí, tá? A gente fica tô felizão. Sempre à sua disposição aí, que puder ajudar, a gente tá junto. Demorou um tempinho, marcamos 2, 3 vezes, que corre hoje não dá, que tem exame. Exatamente. Amanhã tem que viajar e tal. Exatamente, mas aí, deu certo. Mas no tempo de Deus, né? Exatamente, é o melhor tempo, é isso aí. No tempo de Deus, no tempo de Deus. Então, pessoal, mais um VoxiCast, você que ficou aí até agora, obrigado por tudo, compartilhe esse vídeo, dá like e leva essa informação para mais pessoas. Valeu, Luan, obrigado, doutor. Valeu, João. Forte abraço para todos.